Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula de hoje: revisar o conceito de cinética química, compreender que existem reações que ocorrem com velocidades diferentes e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as nossas questões? Como a velocidade das reações influencia nossa rotina diária? Qual a importância da velocidade com que o ciclo da água ocorre no meio ambiente? Então vamos falar um pouquinho sobre cinética química. Dedica-se ao estudo das velocidades das reações e dos fatores que as influenciam. E a velocidade das reações é calculada pela razão entre a quantidade de reagente por unidade de tempo. Na cinética química, busca compreender os modelos de reações, identificar como funcionam e os fatores que interferem no seu desempenho. Então, cinética vem de movimento, como vocês já sabem. Então, da mesma forma que lá na física a gente se ocupa da velocidade média de um automóvel e a gente está vendo qual é a distância que ele percorre num determinado período de tempo, aqui na química a gente vai estar vendo a quantidade de reagente por unidade de tempo e verificando se as reações ocorrem de maneira mais rápida ou mais devagar e que tipo de coisas podem estar alterando a velocidade dessas reações. Vamos fazer a atividade 1? Então, essa atividade está dividida em duas partes e eu vou deixar um tempinho cada uma das telas para que você possa fazer a leitura. No decorrer de 24 horas, ocorrem milhares de reações químicas ao nosso entorno e em nosso corpo. Com a velocidade das reações influenciam nossa rotina diária? Durante um dia da semana, observe tudo o que aconteceu no seu entorno. Ao acordar, você escova os dentes, toma banho, faz sua primeira refeição do dia e desloque-se para a escola ou para o trabalho. Como está o dia? Chuva, sol, frio, nublado? Observe. Você sente cheiro de poluição? Como é o trânsito, se houver? Na região que você reside, há muitas indústrias? Onde estão as reações químicas? Você consegue identificar a presença das reações químicas? De que maneira as reações influenciam o nosso dia a dia? Então a pergunta principal é essa: de que maneira as reações influenciam o nosso dia a dia? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Em 24 horas, encontramos reações que ocorrem com diferentes velocidades. Por exemplo, a reação entre o creme dental e a remoção da placa bacteriana é uma reação rápida. Porém, se a higienização não for realizada, com o tempo ocorrerá a deposição de tártaro e placa bacteriana, que são reações lentas. Ao tomar café da manhã, no ato da mastigação, ocorre a quebra de substâncias com moléculas grandes em moléculas menores. Após o processo de digestão, reação lenta, a energia liberada pela ruptura de ligações químicas. Temos a energia para manter as funções vitais do nosso corpo funcionando. A poluição atmosférica, gerada a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente, é uma reação rápida e os gases produzidos se dispersam rapidamente. Então, no nosso dia, temos reações que ocorrem em velocidades bem diferentes, como a gente observou nessa questão. As reações químicas acontecem com velocidades diferentes e são classificadas em 4: reações lentas, reações rápidas, reações instantâneas e reações moderadas. Então, as reações lentas são reações que ocorrem com velocidade muito baixa, isto é, levam muito tempo para acontecer, dias, meses ou anos. Então, a gente tem alguns exemplos. A formação da ferrugem, a reação entre o ferro e o gás oxigênio que está no ar e a água presente no meio pode levar anos para acontecer, né, de enferrujar aí todo um portão, por exemplo. A formação do petróleo é o resultado da decomposição da matéria orgânica e leva milhares de anos para acontecer. E vocês sabem que o petróleo é uma substância que não conseguimos produzir artificialmente. Então, todo o petróleo que a gente tem veio do processo da decomposição que aconteceu aí em profundidades, a modificação da pressão, da temperatura. Durante todo o processo aí da composição do nosso planeta, tem a formação do petróleo. As reações rápidas são reações que ocorrem com velocidade alta, ou seja, podem levar minutos ou horas. E temos aqui alguns exemplos, como a fermentação de pães. Durante a fermentação, o carboidrato presente na massa são convertidos em gás carbônico e em etanol, que é o álcool, por ação das leveduras. Então, durante o processo da fermentação, a gente tem o carboidrato, que é convertido em gás carbônico e por isso que a massa, né, aumenta de tamanho, fica mais aerada, formam aquelas bolhas dentro da massa e também tem a formação do etanol. Quando você assa o pão, todo esse etanol que está produzido ali vai ser evaporado. Outro exemplo é a queima de fogos de artifício. A reação entre a pólvora e os sais inorgânicos no momento da detonação é rápida e muito exotérmica e cada cor que a gente tem aqui nos nossos fogos de artifício é de um diferente sal orgânico que faz parte da composição aí dele. As reações moderadas, então, são aquelas reações que ocorrem com velocidade intermediária. São as reações de maior interesse da cinética química, pois sua velocidade pode ser medida com exatidão. Então, como ela não é muito devagar nem super rápida, a gente consegue controlar, né, com os equipamentos aí qual é o tempo que leva para que ela aconteça. Então, um exemplo é a ação de fungos ou bactérias na decomposição das frutas. O processo de decomposição da matéria orgânica realizada por fungos ou bactérias pode levar alguns dias. A gente tem um exemplo aqui de uma laranja que está passando pelo processo de decomposição. Outro exemplo é a queima de uma vela. A parafina é um hidrocarboneto, isso é composta por carbono e hidrogênio. Assim, temos a combustão desse composto, seguido da vaporização. Essa reação leva alguns minutos ou algumas horas, dependendo aí do tamanho da vela em questão. E as reações instantâneas? São reações que ocorrem com velocidade muito alta, o que dificulta a determinação com precisão da velocidade. Um exemplo é a explosão da dinamite. Então, um detonador é feito com estopim, é um pino de madeira e pólvora. Quando acionado, ele distribui uma onda de choque no conteúdo da dinamite, acionando a nitroglicerina, que só então entra em processo de explosão. E outro exemplo é a precipitação do iodeto de chumbo. A reação entre o nitrato de chumbo 2 e o iodeto de potássio
origina um composto sólido e insolúvel em água, isto é, um sólido amarelo que é precipitado no fundo do recipiente e esse sólido então é o iodeto de chumbo 2. Então aqui tem a sequência da formação. No momento que a pessoa que verte o líquido, ambos transparentes aqui, quando tem contato já começa a formação do sólido amarelo que vai se depositar no fundo e essa é uma reação extremamente rápida. Vamos fazer a atividade 2 agora? Qual a importância da velocidade de formação da água na atmosfera para os ecossistemas? Você sabe como a água é formada na natureza? Essa reação é rápida, lenta, moderada ou instantânea? Como é a sua relação com a água? Você usa a água de maneira consciente ou é do tipo que não se importa com os desperdícios? Quero saber a opinião de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a questão 2 é a seguinte: qual a importância da velocidade de formação da água na atmosfera para os ecossistemas? Você sabe como a água é formada na natureza? Essa reação é rápida, lenta, moderada ou instantânea? E como é a sua relação com a água? Você usa a água de maneira consciente ou é do tipo que não se importa com desperdício? Vamos ver então. A água é formada na atmosfera a partir do gás hidrogênio, que é o H2, e o gás oxigênio, o O2, e uma descarga elétrica, produzindo vapor de água e energia. Essa reação é lenta, por isso a formação de novas moléculas de água é um processo demorado e não supriria a demanda do planeta. A água que conhecemos é derivada do ciclo da água ou ciclo hidrológico. Desenvolve-se por meio de processos de evaporação, condensação, precipitação, que é a chuva, infiltração e transpiração a partir da água existente em oceanos, rios, lagos, mares, camadas subterrâneas do solo ou das geleiras. No entanto, esse processo também é lento. E o conhecimento sobre a formação da água faz com que pensamos nas nossas ações quanto ao uso dessa substância tão importante para a manutenção da vida. Então, por mais que a gente possa estar fazendo água através da união do gás hidrogênio com o gás oxigênio, como dito aqui nessa questão, é um processo muito lento. O ciclo da água também, que vai passando, do processo de evaporação, com a precipitação, com a infiltração da água novamente no solo e todo aquele processo hidrológico que vocês já conhecem, também é um processo lento. Por isso, a gente deve tomar consciência aí do cuidado com a água, para que a gente possa ter água aí para todas as gerações futuras. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Olha só, trouxe uma reportagem aqui para vocês e para acessar o conteúdo completo, basta você apontar o seu celular para o QR Code aqui ou clicar no link. E a reportagem é a seguinte: teorias revelam que a origem da água está ligada à formação do sistema solar. A explosão do Big Bang originou os primeiros átomos de hidrogênio. Após milhões de anos, nuvens de hidrogênio e hélio dispersas no cosmos foram se adensando e originando as estrelas. Devido à alta temperatura, essas nuvens primárias permaneceram na forma de vapor em regiões periféricas desses corpos celestes, que em seus interiores tiveram reações nucleares que originaram diversos elementos químicos, como o próprio oxigênio. A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente no formato de vapor de água, e com a solidificação da superfície dos planetas, esse gás ficou aprisionado em suas atmosferas. Então a gente tem aí a origem da água junto com o nosso sistema solar, através de processos de reações nucleares, a formação do oxigênio, que aí mais para frente no andar aí da passagem do tempo da formação do sistema, teve um encontro com o hidrogênio, através ali de descargas elétricas, a formação da água. Como as temperaturas eram altíssimas, essa água permaneceu por muito tempo na forma de vapor e só quando os planetas começaram a resfriar é que ela se trouxe então no formato líquido. No nosso planeta, por exemplo, e já há vestígios de água em outros planetas do nosso sistema solar. Nessa aula, nós revisamos o conceito de cinética química, que é a parte da química que se ocupa de estudar a velocidade das reações e dos fatores que alteram essas velocidades. Compreendemos que existem reações que ocorrem em velocidades diferentes, temos reações lentas, rápidas, moderadas e instantâneas, e fizemos algumas atividades para a gente poder praticar esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve!